Todos e todas, meu nome é Eduarda Sacramento e hoje aí meu grupo nós vamos apresentar um trabalho sobre o contrato social eletrônico e o registro digital nas juntas comerciais. Esse é um tema, né, que ele reflete diretamente o processo de modernização do direito empresarial no Brasil. A gente produziu esse artigo em cima de uma análise crítica, que é o que, ao passar dessa apresentação, a gente vai destrinchar para vocês. A escolha desse assunto ele não é apenas atual, né? Ele é essencial para entender como a Constituição e a formalização das empresas elas têm se transformado nas últimas décadas. Durante muito tempo, o contrato social ele dependia de documentos físicos, de assinaturas presenciais, reconhecimento de firma e uma série de etapas burocráticas que tornaram o processo mais lento e mais custoso. Com a digitalização, especialmente após a consolidação da certificação digital e a padronização, né, do sistema das juntas comerciais, esse cenário ele mudou profundamente. Hoje, grande parte dos atos societários, inclusive a própria constituição da empresa, né, ela pode ser feita de modo totalmente eletrônico, o que representa um avanço super importante em termos, né, de eficiência e de acessibilidade. No entanto, eu e a nossa equipe ela já vai trazer essa perspectiva de que essa evolução ela não aconteceu sem desafios, né? As diferenças tecnológicas entre as juntas comerciais do Estado, a necessidade de capacitação dos servidores, a adaptação de usuários das plataformas digitais, que é um ponto muito importante, que precisa ter essa adaptação para não haver inconsistências, e as questões relacionadas principalmente à segurança da informação, ainda são pontos que precisam de atenção. A digitalização, portanto, ela não é apenas uma substituição do papel para o arquivo eletrônico, né? Ela exige toda uma reorganização institucional, normativa e prática. Então, ao longo da apresentação, eu e minha equipe, a gente vai explicar como funciona, né, o contrato social eletrônico, quais são os principais marcos normativos que possibilitaram esse modelo, como se dá o registro digital nas juntas comerciais e quais são os avanços e limitações que ainda observamos na prática. Então, a intenção é realmente mostrar que a modernização do registro empresarial ele é um processo contínuo, que já trouxe muitos benefícios, mas que ainda precisa superar obstáculos para alcançar realmente essa implementação totalmente uniforme e eficiente. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais do contrato social, as suas características e a possibilidade de alteração ao longo da vida da sociedade empresária. A doutrina entende que o contrato social é uma forma especial de contrato, que não se confunde com os contratos civis tradicionais. Isso porque o contrato social ele tem uma função organizacional e constitutiva, ou seja, é por meio dele que nasce juridicamente a sociedade empresária, por meio do registro na junta comercial, e é através dele que são reforçadas e inseridas de fato as normas básicas de organização e funcionamento da sociedade empresária. Embora tenha natureza própria, o contrato social se submete ao disposto no Código Civil, sobretudo a partir do artigo 997, que dispõe as cláusulas obrigatórias para a validade do contrato social. As cláusulas obrigatórias exercem um papel fundamental para o funcionamento da sociedade empresária. Isso porque elas definem o papel de cada sócio, o objeto social, a própria sociedade, a forma de administração e a responsabilidade pelas obrigações sociais. Além disso, desempenham um papel muito importante na função de publicidade, permitindo que terceiros tenham acesso às informações acerca da constituição da sociedade empresária antes de fazer negócios com esta. Além das cláusulas obrigatórias, o contrato social também pode ter cláusulas facultativas, que decorrem da autonomia privada dos sócios e personalizam o contrato social. A doutrina entende que as cláusulas facultativas são lá para o ponto de excelência do contrato social, pois elas evitam lacunas que levariam à aplicação subsidiária do Código Civil. Elas podem tratar, por exemplo, de regras de sucessão de sócios, de exclusão de sócios, de cessação de cotas, dentre outros, elementos essenciais para o cotidiano e o funcionamento da sociedade empresária. Outro requisito indispensável é o visto de advogado, previsto no Estatuto da OAB. Este requisito é condição para que o contrato social seja registrado, reforçando a importância da atuação técnica no âmbito societário. Passando para o tema das alterações contratuais, é importante lembrar que o contrato social ele não é um documento estático. Como a atividade empresarial é dinâmica, mudanças na estrutura, na organização,
na administração do quadro societário podem exigir modificações do contrato social. Se as mudanças falarem sobre questões dispostas no artigo 997 do Código Civil, este dispositivo exige a unanimidade entre os sócios. Se for sobre qualquer outra matéria, basta a maioria absoluta, que é calculada de acordo com a participação no capital social e não através de uma quantidade meramente numérica. A doutrina diverge no que diz respeito à solução em casos de empate, mas o ponto principal é que deve ser respeitada a vontade dos sócios e a proteção dos sócios minoritários. Para que qualquer alteração produza efeito perante terceiros, ela deve ser registrada na junta comercial, garantindo publicidade, eficácia e segurança jurídica. O contrato social eletrônico simplificou procedimentos, acelerou registros e trouxe maior segurança e modernidade ao processo de constituição e alteração das sociedades, alinhando o direito empresarial com a realidade tecnológica atual. Falando sobre os atos de registro societário, existem três tipos de atos de registro: a matrícula, a autenticação e o arquivamento. Este é responsável pela constituição e alteração da sociedade empresária. Realizar o ato de registro empresarial na junta comercial não é só uma obrigação imposta ao empresário pela lei, mas a partir do arquivamento que a sociedade adquire personalidade jurídica. Apesar do registro ser imprescindível para garantir a personalidade jurídica da sociedade, ele não é essencial para caracterizar a sociedade como empresária e colocá-la sob a égide do direito empresarial. Isso ocorre porque a empresa é atividade. Então, uma sociedade não registrada não deixa de ser empresa pela falta de registro. Ela está somente numa situação irregular, trazendo algumas consequências. A título de exemplo, a impossibilidade de requerer a recuperação judicial. Aproveitando essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que o arquivamento pode ter natureza declaratória ou constitutiva, já que o registro não é essencial para o exercício da atividade empresarial, sua ausência torna a empresa irregular, não inexistente. Ou seja, se o empresário já está exercendo sua atividade previamente ao ato de registro, este possuirá natureza declaratória. Agora, quanto à junta comercial, bem, o ato de registro do contrato social ocorre na junta comercial, sendo esta a do estado em que a sociedade empresária tem sua sede. E nesta junta fica arquivado o contrato social e todos os atos posteriores. A junta comercial faz parte do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que é formada pelas próprias juntas e pelo DREI. Quanto ao arquivamento na junta, o contrato social deve conter não só os elementos exigidos no Código Civil, como, por exemplo, as cláusulas essenciais do contrato social, mas também o cumprimento das formalidades exigidas pela Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, as instruções normativas do DREI e cumprir as formalidades administrativas estabelecidas pela própria junta comercial. Usando a JUSEB como recorte, é necessário, por exemplo, o pagamento das taxas de registro da constituição ou alteração do contrato social no valor de R$ 360 reais, para os atos de constituição e alterações no contrato social da sociedade limitada. Esse valor é específico da JUSEB. A junta comercial de outro estado pode optar por outro valor desta taxa. Outra função importante que a junta desempenha é dar publicidade aos atos jurídicos que são registrados na mesma. A Lei de Registro Público de Empresas Mercantis estabelece que qualquer pessoa, independente do interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido, o que garante a publicidade através da liberdade ao acesso às informações pelo público. Ademais, a mesma lei determina que os atos decisórios da junta comercial serão publicados em sítio da rede mundial de computadores da junta comercial do respectivo ente federativo. Tal dispositivo garante transparência e também facilidade de acesso às deliberações dos membros da junta, ao disponibilizar essas informações na rede mundial de computadores. Agora que já entendemos o que é o contrato social e quais são os atos que podem ser levados a registro, falaremos da evolução histórica e legislativa do registro empresarial no Brasil. Essa é uma história pautada na transformação que se iniciou com os ritos físicos, solenes e morosos, para então atingir a agilidade do registro digital. Inicialmente, nós tínhamos as juntas, que foram criadas para regular o comércio de pau-brasil e tabaco, mas que não tinham finalidade de registro. Efetivamente, as raízes do registro vêm com as mesas de inspeção. E já em 1808 foi criado por Dom João VI a Junta Real do Comércio. Mas o primeiro grande marco legal veio em 1850, com o Código Comercial do Império. Foi ele quem estabeleceu a figura dos tribunais do comércio, que tinham função de registro público e obrigatoriedade de matrícula para que se fosse reconhecido o tratamento de comerciante a esses indivíduos. 40 anos após, com o decreto 596 de 1890, do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, as juntas se tornaram
órgãos estaduais. Dando um salto temporal, em 1961, a Lei 4.048 criou o Departamento Nacional do Registro do Comércio para supervisionar, orientar e coordenar as juntas comerciais no plano técnico, ao passo que, no plano jurídico, ficou a cargo da divisão jurídica do Registro de Comércio. Apesar da evolução organizacional, a modernização do sistema do registro de empresas se iniciou com a Lei 8.934, de 1994, porque ela estruturou o Sistema Nacional do Registro de Empresas Mercantis, o SINREM, com a finalidade clara de dar garantia, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas. Pois bem, mas aqui eu questiono. O que permitiu, de fato, a transição do papel para o digital? E foram dois pilares normativos. O primeiro, a MP 2200, dígito 2, de 2001, que criou a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil. Ela estabeleceu o certificado digital, dando ao documento eletrônico a presunção de verdade e a mesma força probatória de um documento físico com firma reconhecida. O segundo pilar foi a Lei 11.598, de 2007, que criou a Rede Nacional para a Simplificação do Registro, a Rede Sim. A Rede Sim integrou a Junta Comercial com a Receita Federal, os estados, os municípios e órgãos de licenciamento. Isso transformou o registro de um processo físico, documental e segmentado em que se submetia à avaliação de diversos entes para um fluxo automatizado e baseado em dados, diminuindo drasticamente o tempo e o custo de abertura das empresas. A Instrução Normativa DREI 81 de 2020 veio consolidar essas mudanças, dando diretrizes para o registro digital em todas as juntas. E, por fim, a Lei 14.063 de 2020 confirmou a validade da assinatura eletrônica avançada, tornando o registro eletrônico a regra. Dando continuidade, irei apresentar os principais impactos da digitalização nos atos societários no Brasil. O tema central é o contrato social eletrônico e como ele se insere no direito societário. Começando pelas melhorias advindas desse processo, a digitalização trouxe ganhos significativos em agilidade e redução de custos. Não precisamos mais converter documentos para papel, reconhecer firma ou fazer envio postais, otimizando todo o processo de registro. Do ponto de vista da segurança e validade jurídica, a medida provisória 2200, número 2 de 2001, garante que a manifestação de vontade eletrônica, com a devida identificação e segurança, tem o mesmo efeito da assinatura presencial, o que gera confiança. Além disso, o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, é um avanço crucial, pois unificou a escrituração comercial e fiscal em um fluxo único, informatizado. Por fim, a Lei número 14.010 de 2020 simplificou a participação em assembleias, permitindo a manifestação eletrônica, o que é vital para acionistas à distância, garantindo transparência e voto remoto. No entanto, a transição expôs dificuldades. O primeiro desafio é o rigor técnico exigido para as plataformas de reuniões virtuais, que precisam garantir segurança, gravação e voto remoto, o que é um peso para sociedades de menor porte. Houve também baixa adesão inicial e complexidade no manejo do certificado digital. Outro entrave significativo foi a falha na integração de sistemas entre as juntas comerciais, Receita Federal e prefeituras, com lentidão no redesenho, gerando atrasos. Por fim, enfrentamos uma resistência cultural, que exigiu extenso treinamento e resultou na persistência de burocracia residual, frustrando a expectativa de um processo 100% digital. Para a melhoria contínua, os esforços devem focar na simplificação e na otimização. É fundamental reduzir formalismos desnecessários, como a exigência de manifestação específica para cláusulas estatutárias já existentes. Além disso, a fiscalização societária precisa ser modernizada, talvez substituindo órgãos internos, como o Conselho Fiscal, por auditores externos independentes para sociedades de grande porte. Por fim, a regulamentação supletiva por meio de instruções normativas, como a Instrução Normativa DREI número 81 de 2020, deve continuar a ser detalhada para uniformizar os procedimentos de participação e voto à distância. Em resumo, o sucesso do contrato social eletrônico reside em harmonizar a agilidade tecnológica com a segurança jurídica mais simples e eficiente. Bem, aqui já concluindo, né, o trabalho da nossa equipe, a gente parte ali no início da conceituação clássica do contrato social como ato de nascimento da sociedade empresária para orientar a atuação empresarial. Apesar disso, ele não é um ato imutável, né, ele acompanha as transformações, seja sociais, seja da própria atividade empresarial, né,
desde que sejam observados os requisitos legais e formais para isso. E ele tem a função organizacional e constitutiva como função preponderante, né? Apesar de ainda estar subordinado também às disposições do Código Civil, a gente tem um grande espaço reservado à autonomia privada, né, para incluir cláusulas adicionais, para que a gente possa ter uma conformidade entre o contrato social e os objetivos e as necessidades da sociedade empresária, né? Então, tem um equilíbrio entre a autonomia privada e a normativa estatal. A imersão da nossa sociedade, já falando agora do plano digital, ela proporcionou e demandou também a expansão das questões societárias, inclusive do próprio contrato social, né, como é objeto do nosso trabalho, para esse espectro digital também. Então, surgiu aí, nesse contexto, o contrato social digital como um meio apto a conferir mais praticidade, mais modernidade aos atos constitutivos das sociedades empresárias, né? E aí a gente vai ter a MP 2200 de 2001, que criou o ICP Brasil, que dá validade jurídica para documentos em forma eletrônica, a Lei 14.063 de 2020, que possibilitou o uso dessas assinaturas eletrônicas perante as juntas comerciais, a Lei 11.598 de 2007, que criou o RedeSim, que criou um sistema único, né? Um registro único de sistema informatizado, automatizado, né? Para transpor esses registros físicos para um registro digital. E as juntas que devem operar esse sistema, e a Instrução Normativa 81 de 2020 do DREI, que estabelece os procedimentos relativos à operacionalização desse sistema pelas juntas. A inteligência artificial também é uma realidade, né? Aqui na Junta Comercial do Estado da Bahia, a gente tem uma plataforma de IA que permite que sejam avaliados os documentos que vão ser submetidos ali ao protocolo para evitar possíveis exigências, indeferimentos, já possibilitando essa correção, essas sugestões de alterações antes do protocolo oficial, né? E aí a gente percebe que tem diversas vantagens na inserção do contrato social nessa realidade digital, né? E a gente tem a redução de custos, a agilidade, né? A celeridade, a simplicidade nesse atendimento de exigências, a validade, a segurança jurídica, uma integração maior e uma unificação digital desses sistemas, uma facilidade na participação das assembleias por forma digital, como a gente já viu outros grupos tratarem, e uma melhoria no acesso à informação, inclusive para a sociedade. Obviamente que a gente tem ainda dificuldades, né, principalmente ligadas à quantidade de requisitos que essas plataformas digitais exigem para a validade, e aí, consequentemente, a questão da segurança jurídica quanto à observância dessas regras de registro, né, e a consequente eficácia do ato. E aí, como melhoria, a gente tem justamente o contraponto a essas dificuldades, a esses empecilhos, que são aí a segurança e a simplificação, tanto das próprias questões societárias, quanto de uma fiscalização em relação a esses meios.